Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar do Grupo Abrap. Eu sou a Natália e hoje temos convidados especiais no nosso webinar Cenários Global e Local de Investimentos. Pela oportunidade de contarmos com esse expressivo público de 600 pessoas na live, é com entusiasmo que gostaríamos de convidar a todos para assistir a uma pequena amostra do que nos espera na 41ª edição do Congresso Brasileiro de Previdência Complementar, que será 100% online e ao vivo. Olá, pessoal. Espero que nesse momento de pandemia, de isolamento social, todos estejam bem, com seus familiares, em casa. E a gente está aqui hoje para trazer um convite. Reservem suas agendas. Nos dias 16, 17, 18 e 19 de novembro, realizaremos o maior congresso online de fundos de pensão do mundo. Serão 4 dias intensos de muita discussão, levando o melhor conteúdo de uma forma inovadora e enriquecedora, dentro do jeito, da qualidade Abrap de fazer as coisas. E o nosso 41º Congresso, que tem como tema oportunidade para avançar, vai muito além de webinars e lives. A proposta que a gente está trazendo é oferecer uma experiência memorável, com um conteúdo extremamente relevante, em especial nesse momento. Trataremos de grandes e atuais temas com grandes nomes e referências nacionais, internacionais. Muita novidade está por vir aí ao longo dos próximos dias e meses, até essa data especial, que é a realização do nosso 41º Congresso. Reservem suas agendas. Dias 16, 17, 18 e 19 de novembro, o nosso 41º Congresso. Oportunidade para avançar. Hashtag Vamos Agir. Esse é o recado, gente. Um abraço a todos. Fiquem bem. Tchau, tchau. Hashtag Vamos Agir. Estamos preparando muitas novidades e em breve compartilharemos novas informações. Agora sim, dando início ao nosso webinar, gostaria de registrar aos participantes a validade de pontos para o Programa de Educação Continuada do ICSS e pedir que as perguntas aos palestrantes sejam realizadas através do ícone QIA localizado na barra inferior do sistema. Pedimos que se identifiquem com nome e instituição. Conhecer e entender os cenários global e local de investimentos se faz fundamental para as estratégias de alocação com vistas ao compromisso previdenciário das nossas entidades. Neste contexto, uma análise dos impactos do Covid-19 e reflexão sobre a necessária diversificação que realizamos este webinar, que será imperdível com a participação de gestoras referências em suas atuações. Aproveito também o momento para agradecer antecipadamente todos os palestrantes aqui presentes, especialistas no tema, e o apoio da BBDTVM, JP Morgan e SP Dow Jones Índices a essa iniciativa. Para iniciarmos, então, eu passo a palavra ao Luiz Ricardo, diretor-presidente da Abrap, para a abertura deste webinar. Bom, boa tarde a todos. É uma honra abrir mais um evento da Abrap, evento de qualidade, um evento envolvendo um tema mais do que atual, esses cenários no global e local de investimentos, à luz de tudo isso que está acontecendo no mundo, que está acontecendo no nosso segmento. Eu acho que o número de inscritos num evento dessa magnitude, por si só, demonstra a importância do tema, e em especial, como eu disse, nesse momento. Então, eu queria muito agradecer a presença de todos os senhores, dos participantes que estão aí nesse novo momento digital que a Abrap vem fazendo, e vem fazendo com excelência. Tivemos encontros regionais, tivemos encontros de advogados, teremos um evento ímpar, imperdível, que é o encontro de investimentos agora no nosso calendário, e os parceiros aqui presentes para falar um pouquinho desse tema muito técnico, esse tema instigante. Então, ficam aí meus agradecimentos. Eu queria também registrar a resiliência, a solidez e o profissionalismo com que o sistema encarou tudo isso que veio aí. É verdade que a pandemia nos pegou no melhor momento, final de 2019, o sistema vinha com 100% de solvência, o sistema vinha realmente com até o superávit agregado nós alcançamos no final do exercício, no começo desse, e vem a pandemia. Estavam já discutindo disrupção, estavam discutindo o esgotamento da relação tradicional de trabalho, que implica num novo participante, num novo trabalhador, num nativo digital. Enfim, o sistema vinha num processo de reinvenção. Então,
à luz desse amadurecimento, dessa antecipação dos efeitos da pandemia, eu acho que a gente amenizou demais tudo o que aconteceu, né? O sistema deu um show, preciso registrar a eficiência, o mundo das entidades internas, as reuniões dos colegiados, tudo funcionou, né? Então, realmente, um grau de amadurecimento e, na minha visão, o mercado, né, precificou ali com muito temor aquele mês de março, a gente achou que ia acabar 2020 numa catástrofe, né? E a gente já recuperou. Isso que é mais incrível, a gente vê os números da Bolsa, que pesa um dia hoje também complicado, né, em função, acho que é muito do medo fiscal, né, aprendendo aí com os mestres da área, mas o fato é, nós já saímos do lado de lá. Eu acho que o sistema agora, com esses estrategistas, com o profissionalismo que impera no sistema, a gente agora precisa realmente aproveitar muito esse círculo virtuoso que está aí na nossa frente, né? Como eu disse, a Bolsa já voltando, o sistema crescendo, planos família se multiplicando, né? Discutindo a relação previdência aberta, previdência fechada, temos uma agenda estratégica, estamos na pauta prioritária do governo brasileiro, temos o presidente da República encaminhando um projeto de lei de segregação patrimonial para trazer garantia, em especial aos investimentos, à estrutura dos planos, temos um ministro da Economia na exposição de motivos desse projeto de lei, enaltecendo a importância da previdência complementar. Então, à luz de todo esse cenário virtuoso, né, nós estamos muito preocupados com o lado logo que surgiu a pandemia, no equilíbrio do passivo e do ativo, né? Os senhores têm sempre essa missão de estar gerindo com toda a eficiência, com toda a competência profissional dos ativos, mas a gente tem que estar sempre olhando o passivo. Nossas metas atuariais não são baixas, né? E a queda da taxa de juros? Que fica isso, que mundo, eu sou um advogado, mas a gente começa a ler, ouvir essa longevidade que está aí, né? Junto com o temor fiscal, e os senhores terão a missão realmente de diversificar nossos investimentos à luz de um portfólio que permita, né? À luz desse grande desafio que é a exposição a mais risco, né? Que é olhar o mundo lá fora para trazer para o mundo aqui de dentro, né? Que é aquela estratégia que nenhuma política de investimento de nenhuma entidade precisou ser mexida, em que pese o que aconteceu no mundo. Por quê? Porque o sistema está profissionalizado, porque o sistema é um sistema de longo prazo. Estamos falando de poupança de longo prazo. Somos o único veículo de longo prazo nesse país. Estamos falando de estratégias inseridas em políticas de investimento que já prevêem estresse. Claro, não um estresse dessa magnitude, uma saúde pública mundial, mas mesmo esse amenizou. A estratégia de longo prazo, à luz de toda essa competência, e à luz também, em especial, dessa solidez do segmento, nos permitiu realmente sair para o lado de lá e buscar alternativas para rentabilizar e cuidar desse recurso de terceiro, né, que a gente faz, e faz muito bem feito. Vamos precisar, dentro dessa estratégia de alocação, de revisitar 4661. Os senhores precisam de flexibilidade, né? E o sistema precisa de produtos com o seu perfil de longo prazo que tragam um retorno maior ainda, que exige um risco monitorado, devidamente acompanhado maior. Então, a 466 é uma questão imobiliária do estoque, é algo que está pendente, precisamos resolver. Ampliação de investimento no exterior, eu acho que vocês devem estar falando muito disso aqui hoje, precisamos ampliar, né? Em que pese algumas entidades ainda estarem num nível pequeno, mas é um grande atrativo para se buscar essa diversificação. Investimento em empresas fechadas, uma própria proposta da Previc, do NK, que também está... Enfim, eu acho que essa tradição é nossa. Estamos há 43 anos pagando pontualmente todos os nossos aposentados e pensionistas, assistidos e pensionistas, mais de 900 mil. Essa finalidade reconhecida de proteger pessoas só foi possível pela essa competência de gestão profissional como um todo do nosso segmento, que não tem espaço para amador. Tenho falado sempre isso. E vai ser ainda mais importante. Toda essa gestão profissional, todo esse segmento que representa 14% do PIB nacional, nesse momento, os senhores vão ser fundamentais para que as estratégias corretas, seguras, sejam implementadas à luz de uma loucura que nunca se viu na história, pelo menos nós, né, dos nossos pais, vivenciaram uma loucura que foi isso que atingiu a gente. Saímos do lado de lá. Parabéns para o sistema.
estamos chegando a maior número de pessoas e incrementando a poupança de longo prazo. Vamos estar discutindo agora também, aproveitando e finalizando, a questão da IN, que está em audiência pública, totalmente envolvida na classificação de ativos de risco de crédito e regras para a constituição de provisão e perdas. Item fundamental, controle, blindagem, a real situação. Já falamos aí, aprovamos a resolução de títulos, marcação de títulos. Fica aí, inclusive, meu agradecimento para toda a equipe do CHEDIAC e da Previc. Agora nós estamos discutindo uma nova IN, fundamental também no segmento de investimentos para a gente incrementar a aplicação de crédito privado e crédito em geral. Então, nós estamos discutindo, à luz da peculiaridade do nosso segmento, adequando a norma não ao mundo financeiro de onde ela veio, mas às nossas características, aos nossos percentuais de aplicação, a nossa segurança, a nossa blindagem, que tem dado um show, inclusive com o ministro do Supremo Tribunal Federal, no dia de ontem, destacando o quanto o sistema evoluiu e a autorregulação, inclusive, que vem ainda mais dar esse tom profissional. Muito obrigado a todos. Parabéns mais uma vez aí pelo conteúdo, pelo evento e vida longa à Previdência Complementar. Nós estamos fazendo chegar a um número de pessoas. Um abraço a todos. Obrigado, Natinha. Obrigado, Luiz. Suas palavras já aquecem o início dessa nossa conversa. Aproveito o momento para convidar agora o Marcelo Otávio Wagner, diretor de investimentos da Previ e secretário do Colégio da Comissão Técnica de Investimentos da ABRAP, para uma breve exposição antes das apresentações. Obrigado, Natália. Boa tarde a todos. Eu queria iniciar, em meu nome, em nome da Previ, agradecendo à ABRAP pela honra de poder participar e mediar uma discussão tão rica. Eu saúdo aqui os meus colegas de painel, Maria Sanches, Gabriela Santos, Marcelo Arnosti, e as minhas palavras iniciais, eu quero me remeter aqui ao público que está nos assistindo, né? Falar um pouco do nosso contexto e do nosso desafio, né? O desafio de todos nós, né? Nós temos compromissos previdenciários que foram assumidos ao longo de décadas nos planos de benefício definido, e nós temos uma necessidade de ajudar a formação de riqueza previdenciária de milhares e milhares de pessoas que estão no seu período laboral, né? E fazer isso num contexto de taxa de juros baixa, né? Só uma observação aqui, o Brasil se aproximou finalmente dos demais países, né? Nessa questão da taxa de juros, nos coloca aí um desafio bastante grande. Todos nós aqui sabemos que a saída, né, passa pela diversificação dos portfólios, como o Luiz Ricardo bem colocou antes, né? Mas eu acredito que a pergunta que está na cabeça de cada um aqui neste evento ok, mas como eu faço isso, né? Como eu faço a montagem de um portfólio, como eu faço o tombamento do portfólio que eu tenho hoje, né? Adequando a esse novo cenário. Eu queria colocar aqui já de antemão a minha expectativa em relação às apresentações que se seguem, que essas, e eu tenho certeza que vão, porque eu tive o spoiler, né? Eu já pude ver as apresentações antes, né? Eu tenho certeza que essas apresentações elas vão nos trazer insights para essa discussão sobre o caminho que nós vamos ter que percorrer pelos próximos tempos, né? E o Marcelo Arnosti, ele vai trazer aqui um contexto bastante local. Então, a gente vai ter uma visão internacional, a gente vai falar sobre técnicas de diversificação de portfólio e eu acredito que na conversa aqui a gente vai conseguir fazer isso made in Brasil, com o apoio aqui do Marcelo Arnosti, né? Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado. E eu passo a bola, então, agora para a Natália Leite. E boa sorte aí nas apresentações. Só uma última coisa. Eu vou observar as perguntas e vou tentar compilar para trazer, para enriquecer depois o painel. Mas eu também já tenho algumas perguntas aqui, tá? Já. Obrigado. Obrigada, Marcelo, pela introdução. Neste primeiro momento, o enfoque dessa nossa conversa será sobre o cenário macro e diversificação internacional. E para iniciar, convido a Gabriela Santos, estrategista de mercados globais da JP Morgan.
Olá, muito obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada, Abrap, pelo convite também. Ah, Pensando um pouco na pergunta do Marcelo, em termos de como diversificar, nós acreditamos muito que os investimentos internacionais têm um papel muito importante nessa conversa sobre diversificação, especialmente para os fundos de contribuição definida ou fundos de benefício definido deficitários, ou seja, o internacional ajuda muito na busca de retorno, na melhora de retorno por unidade de risco e ajuda muito também a diversificar os ativos locais com o que acontece no Brasil. Mas como fazer isso? Eu acho que uma primeira coisa muito importante é entendendo ou tendo um parceiro que entende muito bem o que está acontecendo no mundo. E aqui pensando não só o que está acontecendo na economia global, mas muito mais importante que isso é entender o que está acontecendo para as companhias globais. Porque às vezes a gente tem mercados onde as companhias em quais a gente investe podem ser muito diferentes do que está acontecendo na economia real em si. Então a gente vai comentar um pouquinho como a gente está vendo esses dois temas e também mencionar um pouco como nós devemos pensar sobre o investimento internacional. É realmente um investimento de longo prazo, devemos sempre ter isso em mente. Começando um pouquinho aqui com o grande tema do ano, na próxima página, que foi esse choque gigante, inesperado do coronavírus. Realmente algo que impactou o mundo todo, não importa se estamos em São Paulo, ou Bahia, ou Nova York, onde eu estou, ou Índia, todos pensando, lidando com esse problema do coronavírus. Infelizmente, vai ser algo que vai continuar nos afetando a economia global e sendo uma preocupação dos mercados por um pouquinho mais de tempo. Isso porque ainda não temos imunidade ao vírus, então vamos ter que esperar um pouquinho mais até ter uma vacina descoberta, produzida, distribuída, o que acreditamos que ainda vai levar a uma bela parte da primeira metade de 2021. Mas duas coisas importantes a mencionar aqui. Primeiro, ainda é um tema importante, porém, estamos aprendendo a lidar, conviver com o vírus melhor. Tratamentos um pouco melhores, um sistema de saúde menos esgotado, as pessoas com mais idade, com vulnerabilidades, estão tomando mais cuidado. Então, o que a gente vê aqui à direita é que o número das fatalidades tem diminuído muito no mundo. E com isso, a gente tem conseguido começar a reabrir as atividades e com isso, começamos a sair do outro lado, sair da recessão que foi causada pelo choque inicial e começar a iniciar uma recuperação econômica. Então, isso é importante de mencionar também. Um outro ponto é que esse foi um choque global, porém, vemos situações diferentes, baseadas em regiões diferentes, né? Em termos de quando o vírus chegou, que medidas foram implementadas, e a gente vê uma grande diferença regional. Isso tem afetado o ritmo dessa recuperação econômica e tem afetado também os mercados. De longe, vemos que o norte da Ásia tem lidado muito melhor, que vai incluir China, Coreia, Taiwan, Estados Unidos e Europa mais ou menos, e aí um pouco atrás, infelizmente, estamos nós na América Latina e o sul da Ásia. Então, foi um choque geral, mas com uma bela diversificação regional. Em termos, olhar um pouquinho como isso tem afetado a atividade. Na próxima página, a gente tem olhado muitos dados de alta frequência. Com o mundo mudando tão rápido, não dá para ficar esperando PIB, vendas do varejo, dados oficiais. Então, a gente tem olhado dados diários, temos muitos, aqui a gente está mostrando dados que a Google está publicando sobre mobilidade das pessoas. Está todo mundo em casa, como foi o caso no mundo em março e abril, ou estamos começando a abrir as coisas, a voltar a um certo nível de atividade.
e felizmente vemos que em muitas partes do mundo começamos a voltar a um certo nível de atividade. A Ásia, aqui à direita, um pouco mais adiantada, mas vemos à esquerda já um bom nível de atividade voltando no Japão, Estados Unidos, Europa. E aí aqui à direita vemos América Latina, Sul da Ásia, também voltando um pouquinho atrás, mas voltando também. Isso para mim me mostra o pior da recessão global, terminou, tocamos o fundo do poço, agora começamos uma recuperação econômica, um novo ciclo. Ele vai ser devagar, vai ser ainda um pouco incerto até a vacina, mas o importante, especialmente para os mercados, é a direção, o fato que estamos caminhando numa melhor direção. Uma outra maneira de ver isso na próxima página são com dados oficiais, porque é a primeira vez que a gente estava olhando esses dados do Google e, na verdade, tem se mostrado super úteis. Têm sido confirmados pelos dados mais oficiais. Aqui a gente mostra uma pesquisa que já temos e olhamos há muito tempo, pesquisa PMI, especificamente do setor de serviços, que tem sido realmente o epicentro desse choque do coronavírus. Então, tudo de bom na vida que não conseguimos fazer normalmente ainda, ir ao restaurante, ir no shopping, viajar, tudo isso é capturado e afetando muito esse setor de serviços. Mas também vemos que nesse heatmap dessas cores, as coisas estão melhorando. Vermelho, profundo, recessão, deixamos em grande parte para trás e começamos a ver mais amarelo, laranja, até verdinho em alguns lugares, indicando esse começo de uma recuperação econômica, mas com essas diferenças regionais que eu mencionei. E para o mercado, importante de lembrar que não é um nível absoluto, mas é a direção, e estamos caminhando na boa direção. Um outro ponto que tem sido muito importante esse ano, importante para os mercados, tem sido, bom, claro, todo o apoio monetário e fiscal gigantesco que temos visto no mundo todo. E realmente o que tem permitido isso é o fato da inflação ter estado muito baixa. E a gente mostra isso na próxima página, com outro heatmap, os mesmos países, mas aqui olhando níveis de inflação comparado à média de cada país. E a gente vê uma corzinha azul, uma inflação fria, bem abaixo da meta, em todos os países do mundo, desenvolvidos e emergentes. E isso tem sido uma coisa boa, porque tem permitido, então, as autoridades fiscais e monetárias a focar no choque econômico, sem ter que se preocupar com a inflação, agora no curto prazo. E com isso, na próxima página, a gente tem visto, então, muito apoio. Primeiro aqui a gente mostra todo o apoio fiscal que temos visto no mundo para ajudar as companhias afetadas e também, claro, as pessoas afetadas, né? Um aumento brutal de desemprego no mundo todo, especialmente porque essas indústrias e companhias de serviços que mencionamos são grandes empregadoras. Então, o aumento de desemprego tem sido muito triste de ver. Felizmente, tem sido ajudado por apoio fiscal. E aí vai depender do país, de como exatamente esse apoio fiscal foi feito, mas o buraco que foi criado na vida das pessoas, em muitos lugares, foi coberto por uma certa ajuda fiscal. O que a gente vê, e aqui esses dados são do FMI, eles estão colocando em percentual do PIB a ajuda em cada país, especialmente em países desenvolvidos, né? A ajuda tem sido gigantesca. Dá uma olhada nos Estados Unidos, 15% de PIB, Alemanha, Japão, quase 40%, Itália também. Bom, eles têm um luxo, né? De não ter que se preocupar a curto prazo com preocupações fiscais, focar mais em gastar mesmo e ajudar as pessoas e companhias. Então, isso vai dar uma ajudinha extra para os países desenvolvidos para sair dessa. Nos emergentes, vários países, Brasil, por exemplo, África do Sul, tem dado um apoio, mas tende a ser um pouquinho mais limitado, porque nós em emergentes temos que nos preocupar mais rápido com as consequências dos gastos fiscais. Mas, em geral, muito apoio fiscal. Isso tem ajudado não só a minimizar os efeitos negativos na economia, mas tem dado confiança aos investidores também. Próxima página, uma palavra sobre todo o apoio da política monetária também, no mundo inteiro.
À direita, essa coluninha cinza conta todos os cortes de juros que tivemos no mundo. Tanto bancos centrais emergentes ou desenvolvidos somam a 65 cortes. Então, todo mundo sendo muito proativo, cortando juros a mínimas históricas, alguns países até chegando muito próximo de zero. Claro, o Banco Central que temos que mencionar na próxima página, sempre o Banco Central americano, um Banco Central, claro, mais relevante no mundo todo, que foi muito também proativo, criativo e ajudou a economia global, não só americana. Cortou juros a zero, muito rápido, e além disso está prometendo que vai manter esses juros a zero até 2024, talvez adiante. Fora isso, os bancos centrais envolvidos têm sido muito criativos também, com outros programas para apoiar ainda mais o crédito às companhias, às pessoas, para melhorar as condições financeiras, o funcionamento do mercado em si. E a gente pode ver isso na próxima página, com o balanço do Fed, um aumento gigantesco, em 5 meses aumentou quase 3 trilhões de dólares, todas as compras de títulos do Tesouro que eles estão fazendo, compras dos mortgage-backed securities, aquela dívida atrelada a hipotecas, e aí tem um violetazinha, que são também os programas de crédito, compras de crédito corporativo, por exemplo. Então, isso tem ajudado muito também a acalmar os mercados, dar uma confiança de que vamos sair dessa, especialmente quando tivermos já uma vacina em 2021, mas já está apoiando os mercados hoje, que sempre olham muito mais adiante. Um comentário em termos de mercados. Na próxima página, a gente mostra o mercado de renda fixa. Pensando em renda fixa global, a gente sempre pensa no retorno total, incluindo não só o cupom ou a renda, mas incluindo também o que acontece com os preços dos papéis, que é o cinzazinho. Isso porque globalmente temos mercados de renda fixa muito líquidos, com marcação diária dos preços dos papéis, tanto dívida soberana quanto dívida corporativa. E o que a gente vê é que a gente tem tido, em geral, um ano positivo em renda fixa global, mas com uma bela diferenciação debaixo da superfície. Isso tem sido um tema global muito importante. Os mercados têm recuperado, mas com diferenças, quando a gente olha abaixo da superfície. Então, quando a gente pensa em como fazer a diversificação internacional, eu acho que tendo um investimento ativo é muito importante para realmente focar nessa diferenciação. O que a gente vê na renda fixa global é que a renda fixa de mais alta qualidade está indo muito bem esse ano. Os melhores ativos esse ano são os treasuries americanos, exatamente porque os yields caíram tanto, retorno de 2 dígitos em treasuries, e a dívida corporativa investment grade, ou seja, alta qualidade, com retornos de 6% esse ano. Aí a gente vai aumentando o risco, aí os retornos ainda estão um pouquinho mais moderados. Mas os preços estão mais interessantes, então a gente tenta misturar esses dois quando a gente pensa em renda fixa. E esse é um ponto importante na próxima página, pensar não só em maximizar os retornos, mas também o nível de risco que estamos tomando. Em renda fixa isso também é muito importante. Para um nível de yield, existe um risco. E o que a gente vê é que quanto mais a gente olha a renda fixa que dá o yield mais alto, mais risco vem, e vem com essa relação positiva com o mercado acionário. E por isso que a gente viu em março, quando a gente estava vendo quedas na bolsa, a gente estava vendo queda também no preço desse tipo de renda fixa aqui em cima, como high yield e dívida emergente também. Então a gente tenta misturar, buscar esse retorno yield aqui em cima, com a renda fixa aqui embaixo. O yield é ruim, mas tem essa correlação negativa, nos ajuda com a diversificação dos mercados de risco. Um comentário em equities de renda variável na próxima página. Certamente tivemos uma queda brutal em março, uma queda de 34% na Bolsa Americana, que é o cinza, de 39% nas bolsas globais.
Isso causado esse choque da pandemia e o fato de ter que reajustar as expectativas econômicas e o posicionamento. Mas dá uma olhada também na recuperação que já tivemos, focada no início da recuperação, olhando para frente, todo o apoio de política monetária e fiscal também tem ajudado muito as bolsas a voltarem. Não tem sido todo mundo igual. Isso é um comentário interessante. Como em renda fixa, a gente tem visto bastante diferenciação entre regiões. Por exemplo, Bolsa Americana voltou 100% das perdas de março, já tocando níveis recordes. A gente viu um pouco mesmo também na China e no resto da Ásia. Enquanto que outras bolsas brasileiras, do resto da América Latina, Europa, recuperou, mas só uns 60% das perdas. Então, tem tido uma bela diferenciação regional. Parte da razão, na próxima página, é uma diferenciação entre o que está acontecendo com o lucro das companhias. Uma grande diferenciação baseada no tipo de companhia, em que setor, qual é sua relação com esses temas econômicos. E a gente mostra à direita, o verdinho, é o crescimento de lucro esperado para esse ano nas companhias americanas por setor. Mesma tendência no mundo todo. Que a gente vê que tem uma sofrendo muito, esses setores à direita. São setores que a gente pode chamar de setores cíclicos. Sentem na veia o que acontece com esses temas econômicos. Energia, indústria, algumas companhias de consumo discricionário, bancos, muito afetados, né, pela economia. E nesses setores temos incluídos também companhias aéreas, hotéis, super afetados pela pandemia. E com isso estão sofrendo queda de lucro de 30%, 40%, 50%. E olhando esses setores, eles ainda estão abaixo dos 20% de retorno esse ano. O que tem se beneficiado e ajudado a Bolsa Americana, a Bolsa Asiática a subir, são esses setores à esquerda. Tecnologia, saúde, crescimento de lucro positivo. Já eram temas antes na nossa vida, tecnologia, saúde, mas eles têm se ficado ainda mais amplificados na pandemia. Até minha avó, que eu amo, 92 anos, mora em São Paulo, até ela aprendeu a utilizar Zoom para comunicar comigo. Então, realmente, é uma amplificação da tecnologia na nossa vida pessoal, profissional, em muitos setores, que tem, de fato, beneficiado essas companhias até mesmo em uma pandemia. Eu menciono isso na próxima página só para a gente fazer essa diferenciação entre economia e mercado. E para alguns países, a diferença é brutal, especialmente Estados Unidos e Ásia, onde os setores cíclicos são um percentual pequeno do mercado. Estados Unidos é só 1/3. Esses setores que estão sofrendo, uma parte pequena do mercado. Importante para a economia, não para o mercado. Muito mais importante, tecnologia, que é quase um terço do mercado, e saúde, que é mais uns 15%. Então, isso ajuda a explicar a diferença regional. Não é só a economia, é as companhias que temos no mercado. Nossa preferência, ainda vemos muita oportunidade no mercado americano e asiático para o longo prazo, muita oportunidade nesses setores de tecnologia e saúde. É mais o que a gente tem visto nas últimas semanas, um pouquinho de volatilidade, das pessoas tomando um pouquinho de ganho e rebalanceando com outros setores e regiões para se preparar para o ano que vem para a recuperação. Então, a gente tenta ter um certo equilíbrio nas carteiras regional e de setores também. O último comentário, se a gente passar para a página 16, pular a próxima página, sobre como a gente deve julgar, mais uma página, por favor, como a gente deve pensar e julgar o sucesso desses investimentos internacionais, especialmente em ativo de risco, como renda variável. Duas coisas. Para investir em ações, a gente tem que pensar em anos, não semanas, não meses. Porque no curto prazo, ninguém sabe aonde vai.
é tudo baseado em sentimento, o que está acontecendo agora. Longo prazo é baseado em fundamentos, crescimento de lucro das companhias, fundamentos corporativos. Então, ações é pensar longo prazo e julgar o sucesso em anos, não em meses. E a segunda coisa a pensar como investir em ações internacionais é, então, como uma posição estratégica, uma alocação estratégica. Não algo que a gente tenta acertar a entrada e a saída, às vezes tem, às vezes não tem, porque não funciona. Um exemplo, aqui em cima, alguém investido em ações americanas, estrategicamente longo prazo, nos últimos 20 anos, teria um retorno de 6% anualizado. Mas alguém que tentou fazer market timing, entrou, saiu, acabou perdendo os 10 melhores dias da bolsa. Aí o seu retorno, não do índice, mas o seu retorno é menos de metade, 2,4% em 20 anos. Perdeu 20 dias melhores, aí já não teve retorno. Então as coisas mudam rápido, né? O mercado nunca espera estar tudo perfeito. Então, como na vida, a gente perde o ruim, acaba perdendo o bom também. Melhor pensar como uma alocação estratégica de longo prazo. Esse ano, exemplo perfeito de quão rápido as coisas mudam. Um tema que eu queria tocar antes de ir é esse tema das eleições americanas. Porque eu tenho escutado de muitos clientes uma certa preocupação. Será que eu espero? O que vai acontecer? Ou será que eu compro se tiver um resultado ou outro resultado? A realidade, olhando a próxima página, é que não importa nos Estados Unidos. Não importa para o retorno de longo prazo da bolsa, não importa para o crescimento econômico. Eles tendem a ser positivos no longo prazo. Não importa se é o Trump, se são os republicanos, se são os democratas, se tem um governo dividido. A música toca. São muito mais baseados em fatores longo prazo. Então, bem diferente do Brasil, as eleições mudam as coisas na margem, causam volatilidade curto prazo, mas nos Estados Unidos não mudam a nossa decisão de investimento. E por isso que acreditamos que ações internacionais, incluindo os Estados Unidos, são uma parte realmente estratégica da carteira. E o último slide que eu tenho na próxima página é mostrar como isso pode servir um papel muito importante na carteira brasileira, porque olhando aqui a renda variável internacional aqui em cima, ela tem uma correlação ou ela se movimenta de uma maneira totalmente diferente dos ativos locais. Então, Renda Brasil, a reforma administrativa, super importante para ativos brasileiros, mas não influem em nada a bolsa europeia, asiática, americana. Então, ajuda a diversificar as carteiras. O dólar, a moeda forte em si, ajuda muito também, com uma correlação negativa. Ajudou muito em março, em abril, esse ano todo, a ter a moeda forte também e usar para comprar ativos não correlacionados. Então, vou parar por aqui, depois a gente pode ver se tem mais perguntas, mas eu diria que, ou seja, o resumo é que certamente o choque do coronavírus foi muito forte no mundo todo, vai seguir sendo um fator importante, mas para os mercados, o foco tem sido mais no início da recuperação, todo o apoio monetário e fiscal, e especialmente para os mercados que têm mais representação de setores não afetados pela pandemia, a gente tem visto uma recuperação particularmente interessante, Estados Unidos e Ásia. Devemos sempre pensar no investimento internacional como longo prazo, estratégico, e assim podemos colher os benefícios do apoio de retornos que eles podem dar e também da diversificação. Natália, passo para você. Obrigada. Obrigada, Gabriela, pelas importantes informações e reflexões. Dando sequência, convido agora a Maria Sanches, Associate Director da equipe de Global Research and Design na S&P Dow Jones Índices, para sua exposição referente aos impactos da Covid-19 nos mercados e algumas estratégias defensivas. Muito obrigada, Natália, e a Brappi pelo convite.
Boa tarde a todos. Eu falo espanhol, mas vou tentar falar portunhol. Nesta apresentação falaremos um pouco sobre o impacto que o mercado tem tido nestes meses. Nessas circunstâncias, veremos como se comportaram algumas estratégias defensivas baseadas em índices e encerraremos com um assunto que está em destaque, a SGI. Vamos começar com o contexto. Nos últimos meses vimos bancos centrais globais reduzirem suas taxas de referência. Para o Brasil, em particular, a variação foi muito forte, considerando que há 4 anos ainda tínhamos taxas de 2 dígitos. A taxa de câmbio teve seu maior pico histórico em 13 de maio de 2020, atingindo R$5,92 por dólar. Embora a tendência da depreciação tenha começado meses atrás como dos primeiros sinais de preocupação. Como dijo Gabriela, a inflação continuou baixa, especialmente em março. A inflação no Brasil em março teve o menor nível por um mês desde a criação do Plano de Ajuste Econômico Real em 1995. Devido às medidas de restrição de mobilidade adotadas para combater o coronavírus e apesar da alta nos preços dos alimentos. A forte queda do índice de preços em março foi impulsionada principalmente pela queda no transporte, com destaque para o aéreo que caiu, assim como nos preços dos combustíveis, segundo os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE do Estado. Agora vamos ver dos títulos indexados à inflação. Olhando para o índice replicável S&P B3 NTNB, podemos ver que o mercado descontinuou muito mais risco em todos os vencimentos no início. Consulte a linha azul escura. Ao longo dos meses, a rentabilidade dos títulos acompanhou os movimentos da taxa de referência. A curva, cheia no final de julho de 2020, encontrara-se em todos os vencimentos abaixo do início do ano, um pouco mais inclinada. E, como esperado, também nas ações em todo o mundo, vimos em março os rendimentos ficarem vermelhos, seguidos por 4 meses de recuperação modesta. Vemos o Brasil como queda em março ainda mais forte que a região. Enquanto a VIX há uma medida de volatilidade do S&P, está, como esperado, está acima da média, em março especialmente como um forte aumento. Quanto às ações locais, olhamos para a história de 2007, capturando a crise global de 2008, mesmo considerando o forte evento de março de 2020, foi o pior desempenho do mês, caindo 30%. E como esperado, a volatilidade ficou acima da média histórica. Nesse contexto, os investidores estão interessados em manter ativos líquidos para enfrentar possíveis salidas de capital. 2, apetite por soluções defensivas. En este punto, donde iremos un poco más a fondo. 3, oportunidades, ya que não só aumentou volatilidade, mas também a dispersão, como você pode ver neste slide. Agora, existem várias estratégias defensivas com diferentes níveis de eficácia. Veremos algunas estrategias somente acciones y de múltiplos activos. É importante observar que todas as metodologias são públicas e você pode encontrá-las em nossa página. A estratégia somente ações tende a designar empresas percebidas como menos arriscadas. Essas estratégias são frequentemente usadas em combinação com o núcleo.
En geral, essas estratégias tendem a cair menos em mercados voláteis, mas em casos extremos isso não o protege. Esse tipo de estratégia fica atrás dos mercados em alta. Agora, estratégias de baixa volatilidade, dividendos, qualidade, são frequentemente reconhecidas como estratégias defensivas. Este slide resume como essas estratégias são definidas. Empresas lucrativas com balanços sólidos costumam ter bom desempenho durante recessões de mercado. Além desses fatores individuais, eles também podem ser combinados, como é o caso do Low Vol High Divi, onde tanto os dividendos quanto a baixa volatilidade são combinados considerando duas etapas na seleção. É importante notar que em todos os fatores se comportam de diferente forma em diferentes ciclos de mercado. Vamos a ver como o desempenho neste slide dos fatores em março. Pode-se notar o discreto desempenho superior dos índices defensivos em relação ao benchmarking. No entanto, considerando o ano até o momento foi líder em desempenho cumulativo. Isso pode ser devido à duração da baixa. Vamos agora a ver estratégias multiativo. Estratégias multiativas podemos dividir em dois. Estratégias dinâmicas, com foco na gestão de riscos, ou com portfólio diversificado. No primeiro grupo se encontra controle de risco, estratégias dinâmicas. Este é um índice de índices que está mudando os pesos dos títulos da dívida e do patrimônio de ações, usando, é claro, a matriz de variança-covariança das duas classes de ativos. Existe controle de risco 1 e controle de risco 2. Controle de risco 1 muda dinamicamente entre capital e dinheiro, enquanto que controle de risco 2 aloca dinamicamente entre ações e dívida de longo prazo. Esta costuma ser uma estratégia mais cara para executar, embora geralmente seja muito útil para produtos estruturados com capital garantido. Esses índices se comportaram de forma mais suave à medida que buscam nível específico de volatilidade. Novamente, isso limita tanto ganhos como perdas. Podemos observar que quanto menor volatilidade é alvo, mais limitado é o desempenho. Também com foco na diversificação, há estratégias como BEF. BEF é uma estratégia de multiativos por meio de futuros, destinada para limitar volatilidade e diversificar geograficamente. Nesse caso, a estratégia utiliza futuros de títulos e ações. Dentro das cestas, por tipo de ativo, os componentes são igualmente ponderados. Os futuros de ações têm controle de risco e os futuros de títulos não. Este índice é reequilibrado cada mês. Generalmente, as estratégias de futuro são bastante econômicas. Neste slide, podem ver o excesso de desempenho do índice desde 2010, à esquerda, e à direita, nos primeiros meses de 2020. Agora, vamos passar para o último tópico. Além das estratégias defensivas, o tema que está em destaque no Brasil e em muitos outros países do mundo é a SGI. Em 31 de agosto, lançamos o índice SIP V3 Brasil ESG. É um índice amplo projetado para medir
o desempenho das ações que atendem aos critérios de sustentabilidade. O índice aplica exclusões com base na participação de empresas em atividades comerciais específicas, como, por exemplo, armas convencionais, tabaco, carbon terminal, ou thermal coal. Assim mesmo, o índice aplica exclusões com base ao desempenho de acordo com os princípios globais das Nações Unidas em empresas sem pontuação ESG. Como pode ser visto neste slide, temos desempenhos muito semelhantes aos do Ibovespa. Na realidade, o índice foi projetado para fornecer desempenho semelhante ao do mercado. Neste caso, usamos S&P Brasil PMI como ações de alta, média e pequena capitalização. O índice utiliza processo seletivo de componentes transparente com base em regras, utilizando a pontuação ESG das empresas resultante da avaliação de sustentabilidade corporativa, CSA, da SAM, que é integrante de S&P Global. Agora, em conclusão, há uma variedade de estratégias defensivas com diferentes níveis de eficácia para ser usado como construindo blocos, especialmente para carteiras de longo prazo. A diversificação é chave para atingir seus objetivos. A incorporação de critérios ESG no processo de investimento é cada vez mais relevante. Com isso, volto para você, Natália. Muito obrigada. Obrigada, Maria, pela excelente exposição com um tema tão atual e importante. Para concluir a sequência de apresentações, convido agora o Marcelo Arnosti, Head da Gestão de Fundos de Ações, Multimercados e Offshore da BB-DTVM, para compartilhar sua visão local vis-à-vis desafio das metas atuariais. Obrigado, Natália. Tudo bem com vocês? Queria agradecer a ABRAP pelo convite, em meu nome, em nome da BB-TVM. É um prazer realmente estar falando com todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Então, a minha ideia aqui, gente, é tentar, eu não trouxe uma apresentação, mas a minha ideia é tentar se aproveitar aí das apresentações da Gabriela e da Maria e tentar fazer um resumo da visão da BB-TVM em relação aos mercados e quais são as oportunidades que a gente está enxergando aí para os próximos 12, 18, 24 meses, ou seja, no horizonte aí de 1 a 3 anos, que me parece que é um momento interessante do ponto de vista de cenário econômico e de mercados. Então, eu vou começar rapidamente tentando passar para vocês como é que nós, lá na BB-TVM, a gente está avaliando o ambiente global. Assim, eu acho que a Gabriela fez um excelente resumo, coincide muita coisa com a nossa visão, então eu não quero perder muito tempo repetir o que ela falou, mas eu só queria reforçar o seguinte ponto. Na nossa interpretação, a economia global está saindo agora de um período recessivo e deve passar aí pelos próximos 18 meses num momento do ciclo assim, bastante interessante quando você pensa em mercados. Ou seja, a economia global acelerando e alcançando eventualmente taxas de crescimento acima do potencial, ainda que com alguma oscilação, normalmente é a melhor fase do ciclo econômico para ativos, para mercados. Então, quando eu olho a economia global, deixando agora a recessão do segundo trimestre, iniciando uma retomada relativamente forte, apoiada no impulso fiscal, apoiada no impulso monetário, e lógico, na nossa hipótese, a gente vai ter uma disponibilidade de vacinas mais ou menos no início do ano que vem, forma-se um contexto que me parece bastante positivo do ponto de vista de ciclo de negócio, retomada econômica no mundo, num ambiente de juros bastante baixos e alta liquidez. Ou seja, é uma combinação que normalmente, empiricamente, tá, gente, ela é muito positiva para desempenho de ativos, em particular de ativos cíclicos. Então, por exemplo, a gente está com a hipótese de crescimento, uma projeção de crescimento de 5,5% do PIB ano que vem, que é um crescimento relativamente robusto e um crescimento que não vai gerar pressões inflacionárias, a nosso ver.
Então, portanto, nós não antecipamos qualquer aperto por parte de bancos centrais, dos mais importantes, né, inclusive, nós não vemos apertos monetários ou enxugamento de liquidez. Então, 3 forças poderosas pensando o horizonte aí dos próximos 18 meses, gente, para ser um pouco mais objetivo, ou 24 meses. É um ciclo econômico no mundo positivo, porque é uma economia global que tem uma ociosidade para ser preenchida, você está se recuperando, as taxas eventualmente vão acelerar para patamares eventualmente acima do potencial, então é um crescimento robusto que a gente não estava vendo, e aí um crescimento razoavelmente coordenado, tá, gente? Estados Unidos, China e Europa com taxas relativamente favoráveis. Evidentemente, a gente acha que para apoiar essa perspectiva, há a hipótese de uma disponibilidade de vacinas eficiente para a Covid, e, mais importante, ambiente de juro real perto de zero negativo e liquidez provavelmente ampla, bastante ampla ainda ao longo do horizonte. Incertezas há, acho que a Gabriela comentou rapidamente, eleições americanas, concordo plenamente com o que ela diz, eu acho que o ciclo de negócios importa mais do que as eleições, então pode trazer alguma volatilidade, mas não me parece que muda essa perspectiva do ambiente global. Tensão Estados Unidos e China é sempre uma preocupação, mas eu acho que é uma preocupação mais pontual e a curto prazo, pensando aí, a depender do resultado eleitoral, acho que essa tensão pode até apresentar alguma acomodação. E lógico, né, gente, a hipótese é de vacina. Se as vacinas realmente falharem, aí talvez essa perspectiva de um ciclo econômico mais positivo, essa perspectiva ela pode ser prejudicada. Passando agora para o cenário doméstico, pensando ambiente doméstico e de mercados, eu acho que aqui, no cenário, para pensar cenário doméstico, eu acho que a nossa é um pouco mais difícil, um pouco mais complexo. A incerteza que cerca o cenário doméstico é um pouco maior do que quando a gente pensa global, tá? É um pouco a minha impressão. Lá na BBTVM, a nossa perspectiva é relativamente positiva para os próximos anos. Pensando aí um horizonte de 1 a 3 anos, ainda que a gente reconheça os desafios, a nossa perspectiva é relativamente positiva. Pensando no curto prazo, gente, a recessão do segundo tri brasileira foi forte, realmente uma queda significativa do PIB, consumo e investimento cederam demais, né, taxas recordes, lógico, por conta da quarentena, né, por conta da pandemia. A retomada, aparentemente, está sendo numa velocidade bastante interessante, retomada apoiada, lógico, no apoio monetário por parte do Banco Central, apoiada no impulso fiscal, que apareceu na apresentação das duas colegas. O impulso fiscal, transferência de renda para famílias e empresas tem sido importante. E, lógico, a mobilidade que passa a avançar no Brasil, né? O nível de mobilidade já começa a normalizar no Brasil. Para nossa sorte, a pandemia, né, está cedendo, ainda que lentamente, mas está cedendo a taxa de contágio, mobilidade voltando para patamares mais normais, a atividade no Brasil está se recuperando uma intensidade importante, ainda que desigual. Setores mais baseados em consumo, varejo de bens e produção industrial de bens com mais força, com maior força, setores de serviços ainda devendo, e setores de produção de máquinas, bens de capital ainda devendo um pouquinho também. Mas a taxa de expansão que já aparece nos números do Brasil já são taxas interessantes. Terceiro trimestre, então, promete ser um terceiro trimestre de retomada econômica. Quarto tri deve desacelerar um pouquinho, mas ainda assim a gente vai fechar o semestre com taxas relativamente robustas de atividade econômica no Brasil, a partir, lógico, de um nível deprimido por conta da pandemia. Nossa perspectiva, para vocês terem uma ideia, é um PIB que fecha com queda esse ano, 2020 contra 2019, fecha caindo mais ou menos 5%. É lógico, é uma queda relevante, mas as projeções no passado eram muito maiores, né, gente? Vocês vão se lembrar disso. As projeções chegaram a ser quedas de 2 dígitos. No pior momento, lá em março, abril, maio, as quedas projetadas para o Brasil e muitos emergentes eram quedas bem maiores do que essa que aparentemente vai se concretizar. Então, me parece que nesse sentido realmente a gente conseguiu
superar o pior do que era previsto, porque realmente o apoio por parte das políticas econômicas acabou sendo relevante. A maior incerteza, gente, está com um cenário de atividade econômico a partir do fim do ano, porque há desafios importantes para a economia brasileira solucionar, né? E eu acho que o mais importante desses desafios, pensando o cenário para os próximos 2, 3 anos, é o desafio fiscal. Todo esse apoio que eu acho que, de fato, era necessário para evitar uma recessão, uma depressão por conta da pandemia, todo esse apoio fiscal que os nossos governantes eles entregaram ao sistema econômico, gerou um déficit muito grande. O déficit fiscal no Brasil está fechando perto de 12% ao ano. Vai fechar 12% neste ano, aparentemente perto disso. É um déficit muito grande. Lógico, todos os países que a gente viu na apresentação da Gabriela também estão apresentando déficits importantes, só que no nosso caso a gente já vinha com um nível de endividamento mais alto. Então, o nosso endividamento, a dívida pública em relação ao PIB do Brasil está se encaminhando a 100% do PIB, deve fechar esse ano perto de 96, 97. Então, nós temos um desafio de acomodar essa trajetória altista da dívida bruta. Esse talvez seja o desafio mais importante a curto prazo, e para isso a gente tem o teto de gastos. O teto de gastos do Brasil é uma limitação para o avanço das despesas por parte do governo brasileiro. O que está em discussão hoje nos mercados é se realmente esse teto é crível. Então, hoje, um grande debate entre investidores internacionais e domésticos, entre todos nós aqui, né, é se realmente a gente pode confiar que o teto vai continuar sendo uma restrição, vai continuar sendo uma âncora fiscal no Brasil. Esse é um debate relevante porque eu acho que explica parte de alguma tensão que a gente está assistindo nos mercados domésticos hoje. Como é que nós, na BB-TVM, encaramos essa questão? No nosso cenário, aí baseados aí, em consultorias políticas, que a gente trabalha, tem o apoio, que a gente trabalha conjuntamente, nós acreditamos que o teto vai se mostrar viável, ou seja, a nossa hipótese é que o Planalto e Congresso conseguirão um arranjo no qual alguns gastos para 2021 eles são feitos de maneira extraordinária, fora do teto de gastos. Então, você tem um gasto maior para o ano que vem para acomodar alguma demanda por gasto adicional. Mas, por outro lado, a nossa perspectiva, a nossa expectativa, na verdade, é que alguma mini-reforma fiscal seja aprovada simultaneamente nos próximos meses. Essa mini-reforma fiscal levaria os investidores a acreditarem que realmente o teto fiscal para 21, 22 e 23 ele está assegurado, porque essa mini-reforma fiscal, por exemplo, traria alguns gatilhos, pacotes de gastos obrigatórios, caso realmente a gente tivesse uma pressão muito grande em cima do endividamento público, em cima dos gastos necessários. Então, que viesse a ameaçar o teto. Então, no nosso cenário, o teto de gastos ele se mostra viável nos próximos anos, a partir dessa barganha, algum gasto adicional para o ano que vem, uma mini-reforma que acaba segurando, fortalecendo o teto para os anos seguintes. Caso essa hipótese central se mostre correta, que é aí que eu acho importante, gente, a minha avaliação é que os prêmios de risco associados à economia brasileira, esses prêmios cedem. Então, por exemplo, o nosso EMB Brasil, o nosso CDS, que é uma medida de risco em relação, uma medida de confiança do investidor internacional, por exemplo, em relação à situação econômica do Brasil, à situação de mercado no Brasil, esses prêmios deveriam ceder significativamente, porque hoje o patamar desses prêmios é relativamente alto. Então, uma queda desses prêmios a partir do endereçamento da questão fiscal, eu acho que abre caminho, e na DTVM a gente está olhando assim, abre caminho para uma retomada da nossa atividade um pouco mais consistente nos próximos anos. É lógico, a gente não tem números de PIB significativos, né? Crescimentos muito fortes, porque a gente tem um problema aí de crescimento potencial que a gente precisa resolver no longo prazo, mas num primeiro momento, eu acho que a gente vai ter uma trajetória de um crescimento projetado, por exemplo, no ano que vem, que é de 3%, que é mais forte do que os anos anteriores, vinham mostrando. Então, é um ritmo razoável para bom,
em termos de PIB. É lógico, nós temos alguma restrição aí para a demanda no curto prazo reagir mais fortemente. Tem um desemprego elevado que incomoda um pouco o desempenho do gasto das famílias, tem um investimento que deve, no primeiro momento, rodar um pouco mais lento do que a gente gostaria, mas endereçando a questão fiscal e reduzindo a incerteza em relação às políticas econômicas e reduzindo a incerteza em relação ao ambiente geral, eu acho que permite que a nossa economia apresente um desempenho bastante satisfatório para os próximos 18 meses, 24 meses, que é um pouco como é que a gente está vendo lá. Então, assim, se o ambiente global realmente se apresentar favorável nos próximos 2 anos, e se realmente a gente endereçar a questão fiscal, que hoje é mais urgente, ainda que a situação continue relativamente desafiadora, mas se a tensão baixar, me parece que as condições econômicas no Brasil progridem de maneira mais rápida. Aí, só para avançar, para não me estender demais, nesse contexto, tensões fiscais diminuindo e atividade acelerando, a minha perspectiva é que, nos próximos 2 anos, o problema inflacionário em particular nos próximos 2 anos, ele é bastante limitado, ou seja, ainda que a gente tenha uma inflação atacada pressionando, com tensão fiscal reduzindo, as expectativas inflacionárias se acomodam. O Brasil hoje tem uma ociosidade grande, um desemprego elevado, então muito dificilmente você vai ter um repasse importante do atacado para o varejo. Então, quando as nossas projeções de IPCA na DTVM são projeções assim, bastante confortáveis, né? A inflação esse ano fecha perto de 2%, ano que vem acelera um pouquinho em direção a 3,2%, mas não incomoda, por exemplo, o Banco Central. Isso que é importante para a gente pensar. O Banco Central do Brasil provavelmente vai ter espaço para manter a Selic nesse cenário. Com essas hipóteses que eu estou dizendo, vai ter condições de manter a taxa Selic em 2% por bastante tempo. Talvez começando um ciclo de normalização da taxa lá no fim do ano que vem, no segundo semestre do ano que vem, em direção a 3, 3,5%, não muito mais do que isso, porque as condições econômicas ainda demandam um grande impulso fiscal e monetário, né? Lembrando que, muito provavelmente, no ano que vem, o impulso fiscal ele perde força por conta do término do auxílio emergencial. Então, nesse sentido, o apoio monetário vai ser ainda mais importante. Para finalizar, gente, como é que desse contexto global, que a gente acha que é de neutro para favorável nos próximos 24 meses, na verdade, a gente acha que é favorável ao contexto global, ainda que, evidentemente, haja riscos. E pensando nesse contexto de economia doméstica, que nós estamos entendendo hoje e a dar a perspectiva, me parece que hoje os mercados domésticos eles se apresentam, em termos de nível de preço, eles se apresentam interessantes, ou seja, eu vejo uma oportunidade. Por quê? Porque, em geral, os mercados domésticos hoje no Brasil, eles estão apressando um risco, e acho que, fundamentalmente, essa tensão, essa preocupação fiscal, eles estão apressando em uma magnitude elevada. Ou seja, os mercados hoje, sim, estão preocupados com a tensão fiscal, e os preços refletem isso. Então, os prêmios hoje associados aos ativos domésticos, em geral, são prêmios relativamente elevados. Então, por exemplo, na nossa visão, a curva de juros no Brasil, ela está num patamar, e aí estou pensando sobretudo curva de juros, né? As taxas pré, por exemplo, de médio e longo prazo, estão num patamares que nos parecem muito excessivos, muito elevados. Para o nosso contexto esperado, a gente acredita que a renda fixa no Brasil deveria apresentar taxas bem menores, né? As taxas longas deveriam ceder de maneira importante, as taxas médias deveriam ceder de maneira importante, refletindo o fato de que a taxa Selic, a taxa de curto prazo, deve continuar num patamar baixo e refletindo o fato que as tensões fiscais estariam aí nesse cenário diminuindo por conta da nossa hipótese, que a gente acredita que vai acabar se mostrando correta. Então, nesse sentido, primeira oportunidade, hoje a renda fixa no Brasil, aí estou pensando, taxas pré, mesmo as indexadas, e aí, evidentemente, por tabela crédito privado, hoje aparece um cenário mais conservador, um cenário de maior preocupação, de tensão fiscal maior, e nesse sentido, caso o nosso cenário esteja correto,
é uma oportunidade. São taxas muito elevadas para um cenário que vai entregar crescimento relativamente robusto da nossa economia, com tensões fiscais, com risco cedendo. Da mesma forma, na nossa visão, a taxa de câmbio perto de 5,30, 5,35 está acima do equilíbrio. Então, no nosso cenário, a taxa de câmbio, o real, por exemplo, deveria apresentar ganhos para perto de 5 no início do ano que vem, para perto de 4,90 no fim do ano que vem. Para a gente pensar, também é um nível de preço que está relativamente fora do lugar, por conta, em particular, das tensões que estão cercando hoje a economia brasileira. Então, caso o ambiente global se mostre melhor, eu acho que vai se mostrar, em particular para emergentes, e realmente com as tensões fiscais se acomodando aqui, o real deveria se apreciar numa magnitude mais importante, de maneira mais consistente. Para finalizar, galera, eu queria falar com vocês de bolsa, assim, como é que a gente está vendo bolsa no Brasil. Em geral, a nossa avaliação é que a bolsa ela também está relativamente descontada, pensando os seus fundamentos. Então, como a Gabriela falou, quando a gente olha uma perspectiva de médio e longo prazo, pensando alguns anos à frente, e dada essa hipótese de um cenário que acaba progredindo na direção correta, a nossa sensação é que o índice, nível de bolsa, alguns setores cíclicos mais associados à economia doméstica em particular, e esses setores deveriam apresentar preços maiores. Então, a gente acha que, dados os fundamentos econômicos do nosso cenário, e dados os fundamentos micro de algumas empresas, particularmente de alguns setores mais ligados à economia brasileira, a gente acha que aí tem uma oportunidade, porque os preços estão relativamente descontados. Então, para vocês terem uma ideia, a nossa perspectiva, nosso valor justo, gente, de Bovespa, para metade do ano que vem, para o segundo semestre do ano que vem, é mais ou menos perto aí de 120 mil pontos. Dentro desse cenário que a gente colocou, né, do cenário global ok, e de cenário doméstico realmente avançando na direção correta. Então, 120 mil pontos é um patamar interessante que capturaria aí um fechamento, uma acomodação das taxas de juros de longo prazo no Brasil. As taxas cedendo favorecem setores domésticos, setores cíclicos em particular, um ambiente de menor incerteza favorece alguns setores de beta maior, por exemplo, como setor imobiliário. Eu acho que também tem um espaço para setor de bancos, por exemplo, refletindo a melhora global e refletindo esse progresso aqui. Eu acho que tem um espaço para avançar na direção correta. Mesmo indústria no Brasil, eu acho que também teria um espaço para acabar apresentando um desempenho melhor do que tem apresentado. Então, assim, o momento parece interessante, porque os preços hoje dos ativos em geral no Brasil, eles demonstram, eles evidenciam uma preocupação importante com o cenário e, em particular, com a questão fiscal. Se essa questão fiscal da economia global será aquele que a gente está imaginando, eu acho que será, a tendência dos nossos preços, dos nossos ativos, é apresentarem um desempenho bastante robusto, aí pensando em 2021, 2022, particularmente, gente, porque com um ciclo econômico positivo, a gente, de fato, vai assistir uma recuperação dos lucros das empresas, uma normalização desses lucros. As empresas têm feito um bom trabalho, e aí, realmente, muito dificilmente a Bolsa não atingiria patamares mais altos. Para encerrar, de fato, eu acho que há alguns riscos associados a esse cenário, claro. A gente precisa reduzir essa tensão fiscal. O ambiente no Brasil ele precisa ser menos incerto em geral. Tem uma questão regulatória para a gente avançar, tem algumas reformas para fazer, mas, fundamentalmente, eu acho que, num primeiro momento, endereçar a questão fiscal e reduzir a incerteza em geral, eu acho que já permitiria um avanço importante. Então, a minha mensagem é a seguinte: olhar com bastante cuidado e atenção o contexto atual, porque, ao mesmo tempo que ele traz alguns riscos, tanto lá fora como aqui, ele, por outro, apresenta oportunidades. O ciclo de negócios, tanto lá fora como aqui, parece ser o melhor para ativos, e caso realmente esses riscos sejam endereçados, o momento é bastante interessante. Os próximos 2 anos parecem bastante interessantes para que os ativos de risco lá fora e aqui apresentem desempenho bastante satisfatório, bastante interessante, porque, em geral, gente, talvez a exceção do mercado americano, os preços não estão caros. Lá fora,
mercados emergentes ainda parecem descontados, e aqui no Brasil, como eu disse, os preços estão relativamente baratos para um contexto no qual as tensões fiscais se reduzem. Então, como é que na BBTVM a gente está pensando? E eu acho que é a melhor recomendação hoje, né? E pensando o portfólio para os próximos 2, 3 anos. Evidentemente, a diversificação vai ser importante. Lá na BBTVM hoje, vocês podem acessar todo um conjunto de fundos que os ajudam a diversificar os seus portfólios, em particular fundos nos quais a gente acessa estratégias no exterior. Então, um portfólio diversificado, mas pró-risco, porque a nossa perspectiva é de avanço dos ativos, né? Então, um portfólio pró-risco e bem diversificado, com hedges ou proteções particulares para os 2 ou 3 riscos que a gente acredita que são os mais relevantes. Eu acho que esse portfólio bem desenhado, ele deveria ter uma performance bastante favorável nos próximos 2, 3 anos, caso, evidentemente, o nosso cenário se mostre na maior parte correto. Então, a mensagem é essa, gente. Evidentemente, como a Gabriela diz, o investimento no exterior será cada vez mais importante para todo tipo de investidor, porque a Selic aqui e as taxas aqui devem permanecer baixas por muito tempo. Isso aí não há como discordar. Investimento no exterior te permite acessar, por exemplo, estratégias talvez eventualmente até mais interessantes em certos momentos, ajuda a diversificar a sua carteira, mas hoje também surgem, o momento hoje no Brasil também apresenta algumas oportunidades no mercado doméstico, que eu acho que com um bom desenho de portfólio, com uma boa diversificação, a gente também deveria olhar com carinho e, eventualmente, alocar nas nossas estratégias, porque se o cenário se mostrar correto, eu acho que os ativos aqui também deveriam apresentar ganhos bastante competitivos. Tá bom, Natália? Eu acho que era esse meu recado e estou aí à disposição para responder alguns questionamentos que surjam. Obrigada, Marcelo, pelas considerações sempre oportunas, que sem dúvida motivará perguntas para o nosso debate. Concluídas as exposições, neste momento convido novamente o Marcelo Otávio Wagner para suas considerações e mediação das perguntas aos palestrantes. Bom, pessoal, primeiro parabéns aí, Gabriela, Maria e Marcelo, pelas brilhantes apresentações. Um pouquinho antes das apresentações, eu coloquei que a minha expectativa era de que a gente conseguisse alguns insights, né, algumas dicas aqui para como fazer, né, esse movimento de diversificação que nós precisamos pilotar aí nos próximos anos, né? E eu tenho a mais absoluta certeza de que esse objetivo foi atendido. Essa expectativa foi atendida. Muitíssimo obrigado e parabéns, né? Antes de passar para algumas perguntas, eu queria fazer aqui brevemente um resumo das minhas principais anotações a respeito das apresentações, né? A Gabriela, ela traçou muito bem aí o panorama da questão do Covid, o desempenho econômico em função disso, pontuou muito bem aí como os países estão tratando os estímulos fiscais e monetários, né? E um ponto que ela destacou bastante que eu queria trazer aqui é que essa recuperação ela foi forte, mas a trajetória da recuperação foi diferente e ela tende a ser diferente tanto do ponto de vista regional quanto do ponto de vista setorial, né? Isso foi uma coisa que me marcou bastante aqui, que é um cuidado, né, que nós temos que ter na montagem do portfólio, né? Ficar atento a isso, né? Embora haja recuperação, ela não é uniforme, né? E isso precisa estar muito no nosso radar, a gente que monta portfólio com visão de longo prazo. Outro ponto que foi colocado aqui, que eu vou querer explorar um pouquinho mais nas perguntas aqui, é a questão da alocação estratégica, né? Da importância da escolha da classe de ativos, né? Então, acho que a Gabriela falou diversos outros pontos, esses aqui foram alguns dos que eu anotei aqui, porque eu acho que eles ajudam a embasar essa questão de montagem de portfólio, que é o desafio das pessoas, da enorme maioria das pessoas que estão aqui nos assistindo, né? A Maria, por sua vez, trouxe uma brilhante apresentação mostrando a flexibilidade que se pode ter utilizando índices quase que como block buildings, né? Como
Legos, assim, de montagem de blocos, né, para construção de portfólios. Ela mostrou alguns exemplos aqui de estratégias defensivas, de estratégias multiativos, estratégias dinâmicas, com chaves de acionamento de manejo de risco, né, que são baseadas em risco, estratégias utilizando futuros com diversificação, com uso de instrumentos de volatilidade e de geografia, e, por fim, ela nos chamou a atenção sobre a importantíssima questão de se olhar para os ativos ASG, né, ESG, em inglês, no acrônimo, né, nessa montagem de portfólio. É uma coisa que realmente é uma tendência global. E aí eu só queria fazer aqui um pequeno destaque, porque a Previ, ela é uma entidade que ela é muito vocal nesse tema, e nós aqui, depois de uma discussão interna, nós acrescentamos a letra I ao acrônimo, e quando nós aqui falamos, nós falamos ASGI, e o I é de integridade. A questão da integridade nos negócios, né, porque o fundo de pensão, os pilares do nosso negócio são o dever fiduciário e o dever de diligência, né? O Marcelo Anosti, meu xará, ele corroborou a visão da Gabriela sobre a questão do desempenho global, né? É um bom momento, né, de aproveitar uma retomada econômica no cenário de taxas de juros baixos, né? Ele destacou que, também corroborando o que a Gabriela disse, que não vê um aperto monetário no nível global, né? Então, um ciclo de crescimento robusto. Uma coisa importante que o Marcelo colocou é que a premissa de que tem uma vacina que seja efetiva, né? Então, isso eu acho que é um ponto bastante relevante e tem que se manter no radar, né? Porque a questão do Covid ela não foi superada, né? Acho que o Marcelo, na fala dele, ele trouxe isso, né? E aí, falando mais aqui do nosso Brasil, né? O meu resumo aqui é que o call da casa, da BBDTVM, se eu fosse resumir numa frase, é que o Brasil está barato, né? Pelo que eu depreendi aqui da fala do Marcelo Anosti. A questão que hoje pressiona bastante os ativos aqui no Brasil é a discussão do fiscal, tendo o teto de gastos como o seu fiador, e a discussão se mantém ou não, o teto gera insegurança e volatilidade em relação aos preços. Na visão da BBDTVM, poderia haver aí uma mini reforma fiscal, acompanhada dessa questão do término do financiamento social que é necessário para a gente superar o pior da crise, e as tensões fiscais elas se dissipariam, de certa forma, e aí os prêmios associados ao Brasil eles precisariam ceder, e isso então gera oportunidades, né? Mas de maneira análoga ao que a Gabriela colocou no contexto global, o Marcelo Anosti colocou que esse crescimento ele não é homogêneo, ele também aqui no Brasil existem alguns setores, algumas classes de ativos, alguns setores, eles vão caminhar numa trajetória diferente. Uma coisa que, aqui falando bem de montagem de portfólio mesmo, né, a gente tem muito papel, a gente tem muita NTNB, tem muito papel de renda fixa na carteira, né? Uma coisa que o Marcelo Anosti levantou é que a inclinação da taxa de juros aqui no Brasil ela está bastante elevada, né, muito elevada, e que, pela lógica, com esse cenário realmente acontecendo, deveria haver um fechamento nas curvas das taxas longas aqui no Brasil. Em termos de câmbio, ele também destacou que, na visão da casa, o real está barato, né? Então o câmbio deve haver aí estruturalmente uma convergência, uma apreciação do real, né? Então, assim, eu acho que tem muito material aqui, essas são só as minhas anotações, muita coisa foi falada, e eu estava aqui também dando uma olhada nas perguntas que vieram da plateia, e tem algumas perguntas que são mais gerais, outras mais específicas,
eu vou fazer, aqui pelo horário que nós temos, vai ser possível, eu vou fazer uma ou duas perguntas, e aí eu vou passar para as principais perguntas aqui que eu compilei, que vieram da plateia, ok? Eu vou fazer uma pergunta que eu vou pedir para a Gabriela, na sequência para a Maria, e depois para o Marcelo, ter assim, suas breves reflexões. E quando for o Marcelo, eu vou pedir para você falar um pouco mais da sua visão do investidor brasileiro em relação a isso, ok? Porque eu acredito que a Gabriela e a Maria vão trazer uma visão um pouco mais também de outros países, e a gente vai ter a oportunidade de também ver como é que o Marcelo Anosti vê a percepção sobre esse tema aqui no Brasil. E a pergunta é a seguinte: a questão da alocação estratégica ou market timing, ou aproveitar oportunidades de curto prazo. Qual é a mais aderente para gestão de ativos de previdência e por quê? Gabriela, por gentileza, se você puder começar. Obrigada, Marcelo. Alocação estratégica é chave. E quando a gente fala estratégica, eu diria pensando num horizonte de tempo de todo um ciclo econômico e de mercado, que tende a ser com um horizonte de tempo de 5, 10 anos. Por quê? Porque é nesse horizonte de tempo que realmente a gente vê a importância dos fundamentos. No curto prazo, se a gente tenta pensar em meses, tenta pensar em alocação ativa, market timing, é puro sentimento. E isso é absolutamente imprevisível. E naquele slide que a gente mostrou, o custo de fazer esse market timing, ele é realmente muito alto. E a gente mostrou aquela estatística de uma alocação estratégica, ações americanas, com retorno anualizado de 6% ao longo de 20 anos, versus alguém que tenta fazer market timing, onde o retorno pode ser metade ou pode ser até negativo, se fizer isso demais. Eu acho que tem uma conversa sobre fazer ter uma alocação estratégica e aí ter uma alocação mais tática em cima disso. Ou seja, eu quero ter 10% em ações globais, será que eu quero ter hoje 11 versus 9? Está sobreponderado ou subponderado? Mas primeiro tem que fazer a alocação estratégica. E só para dizer que esse ano foi um ano perfeito para mostrar isso. Eu lembro, eu estava aqui em casa, já trabalhando de casa. A gente teve uma quinta-feira brutal nos mercados. A Bolsa Americana caiu quase 10%. Manchetes. Segundo pior dia da Bolsa Americana em 30 anos. Ok, horrível. Dia seguinte, sexta-feira. A Bolsa subiu quase 10%. Quarto melhor dia em 30 anos. Então, ou seja, as coisas mudam muito rápido, a gente tem uns dos melhores dias dos mercados, junto com os piores, e não dá, como na vida, não dá para perder, ou seja, não dá para ter só o bom da vida, a gente às vezes tem que passar por uns momentos difíceis também. Obrigado, Gabriela. Maria, suas ponderações. Sim. Eu acho igual, eu creo igual que Gabriela, ¿no? Una estrategia de longo prazo generalmente incorpora diferentes tipos de ativos, dependendo do país, há diferentes limites, não? É tolerância a risco, mas você precisa uma estratégia de longo prazo. E para hacer algunas tácticas, entonces puede usar algunas estrategias, ya sea un poco más defensivas o un poco más defensivas. Mas es muito difícil saber exactamente en qué ciclo de mercado estamos. Cada factor se comporta diferente en cada ciclo. En México, por ejemplo, los fondos de pensiones hacen su allocation usando instrumentos de renta fija, de renta variable,
monedas, y lo van ajustando en el perfil de riesgo con el pasar del tiempo. La renta variable para potencializar el portafolio, activos en moneda extranjera para diversificar, ya vimos que las correlaciones son negativas, y la renta fija para el flujo sostenible. Y en el largo plazo sí puedes ir controlando la volatilidad, que tanto estás dispuesto a subir y a bajar, pero en general yo estaría más a favor de una estrategia de longo prazo. Obrigado, Maria. Marcelo Anosti, como é que você vê hoje, porque a BBDTVM tem muitos clientes aí institucionais, né? Você vê nos portfólios hoje essa visão de alocação estratégica e rebalanceamentos marginais, como a Maria Sanches e a Gabriela falou, sim ou não, se isso é generalizado, e quais seriam os comentários de vocês a respeito? Tá, Marcelo, é o seguinte, como é que eu vejo esse ponto? Com essa convivência que eu tenho com os clientes já há muito tempo, eu acho que nós estamos progredindo nessa direção. Ou seja, a minha sensação é que cada vez mais as nossas entidades, os nossos clientes institucionais estão pensando cada vez mais estrategicamente, pensando cada vez mais no longo prazo. Se a gente voltasse no tempo há 10, 12, 15 anos, quando eu cheguei na BBTVM, eu acho que a coisa era bem mais complicada, né? Em geral, a perspectiva era muito curto prazista, né? Então, eu acho que a gente está nessa direção. Eu acho que ainda não é generalizado, eu acho que ainda não é profundo o suficiente, mas em relação a 10, 12 anos atrás, eu acho que hoje há esse entendimento que toda a decisão de alocação precisa partir, de fato, de um exercício de alocação estratégica, uma alocação pensando no longo prazo que guia depois as ações mais táticas, que guia ou serve de referência. Então, como é que eu vejo? Assim, eu acho que uma visão de longo prazo ela precisa existir, porque ela vai te dar aquelas faixas de alocação que você precisa sustentar nos seus portfólios. E dentro dessas faixas de alocação por classe de ativos, eu acho que operações táticas, táticas não quer dizer day trade, tá, gente? Pense em 1 ano e meio, por exemplo, que você tem um espaço para naquele 1 ano e meio você trabalhar dentro de uma faixa de alocação, por exemplo, e trabalhar dentro dessa faixa, Marcelo, porque a evidência empírica mostra que o desempenho dos ativos depende fundamentalmente do ciclo econômico. Então, se você tem uma confiança que você, nos próximos 2 anos, está num ciclo econômico de recuperação com taxas de crescimento acima do potencial, você deveria praticar no seu portfólio, dentro de uma faixa estratégica de alocação, o teto dessa faixa. Assim. Então, teria um componente tático na história. Há a referência de longo prazo, a estratégia de longo prazo, que advém dos exercícios de maximização, pensando no longo prazo, etc., mas dentro de faixas pré-estabelecidas, se você compartilha dessa tese que a evidência é forte no sentido de que o ciclo de negócios importa para o desempenho dos mercados, ainda que as correlações não sejam estáveis, os betas não sejam estáveis, a evidência é muito forte nesse sentido. Ciclo de negócio econômico global e doméstico, no qual a economia acelera e, eventualmente, acelera por um tempo acima do potencial, normalmente é o melhor ciclo para desempenho dos ativos. Então, eu acho que dá para combinar as duas coisas, uma visão estratégica, que realmente é a referência para os portfólios, e dentro de faixas pré-estabelecidas por essa referência de longo prazo, você pode trabalhar aí dentro de uma perspectiva de ciclo de negócio, tentando maximizar seus ganhos. É um pouco isso, Marcelo. Muitíssimo obrigado mesmo. Eu fiz essa pergunta, até porque no contexto aqui das apresentações, esse movimento de diversificação ele precisa ser muito bem definido e muito bem compreendido dentro das entidades, né?
E eu vou citar aqui um exemplo, né? Porque na nossa própria apresentação aqui, eu acho que ficou um consenso aqui de que é bem provável que no exterior outros países se recuperem mais rápido até do que o Brasil. Então, nessa questão de fundamento econômico que o Marcelo pôs, faz sentido nós deslocarmos um pouco do portfólio para essas regiões, né? Então, a alocação internacional, buscando essas regiões e setores. E a questão do câmbio, ela se coloca porque a gente faz com hedge ou sem hedge. E se você faz sem hedge, e por exemplo, se o real está barato, pode ser que no curto prazo essa experiência de ir para o exterior ela se apresente negativa. E aí pode haver uma pressão para a desmontagem desses portfólios, né? Então, é um cuidado que nós temos que ter, porque o correto seria não desmontar os portfólios, né? Se a construção desse portfólio foi feita com bons fundamentos, porque essas questões elas são temporárias, né? Essas mudanças e essas variações, né? Você entra, e eu vou engatar logo numa pergunta do Fábio Piso aqui da plateia, você entra, por exemplo, numa classe de ativo imobiliário, né? Importa mais o que aquela classe de ativo melhora o teu portfólio do que o desempenho de 1, 2, 3, 5 meses que você tomou aquela decisão, certo? Então, eu vou passar agora para algumas perguntas, muitas perguntas bacanas aqui. Então, eu vou começar com uma pergunta aqui do Fábio Piso. Há pouco tivemos a notícia de que FIIs, né, fundos de investimento imobiliário, atingiram 1 milhão de investidores e pessoas físicas. Como os fundos estão vendo, como nós estamos vendo o futuro desse mercado? Eu vou só acrescentar uma questão aqui, e aí eu vou pedir para Maria começar, talvez, e depois a Gabriela e o Marcelo. Real estate, a questão de alocação em ativos imobiliários no México, e como você vê essa classe de ativo, porque eu acho que a pergunta do Fábio, ela também, a gente pode pegar um pouco da experiência de vocês, né, em outros países. Se você puder começar, então, Maria, eu agradeço. Eu poderia responder isso em relação a FIIs, o mercado imobiliário. O mercado imobiliário teve impacto de diferente maneira, dependendo do subsetor. Neste contexto de COVID-19, imóveis usados para data center, torres e industriais tiveram um impacto positivo, enquanto escritórios residenciais, varejo, hotéis foram muito negativos. Em geral, antes de esta crisis, nosotros veíamos muy ligado inmobiliarios a inflación y con un comportamiento mixto entre renta variable y renta fixa. Agora, para o futuro, eu acho que vai seguir dependendo do setor, y el análisis va a tener que ser en la misma línea, ¿no? Por subsector. Marcelo, em termos da nossa visão, que a gente vê muito falando com investidores institucionais no mundo todo, é que essa classe de ativo de real estate, de imobiliário, está ganhando muito espaço, especialmente com juros baixos no mundo todo. Então, tem um foco em real estate, não só da apreciação de capital, mas habilidade de real estate, de conseguir entregar uma renda que tende a ser estável ao longo do tempo. Então, pelos esses dois objetivos. Mas eu completamente de acordo com a Maria, que a gente tem visto grande diferenciação em retornos dentro de real estate esse ano. Não todos têm se comportado da mesma maneira. Os mercados core, o que a gente chamaria em países desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, melhor que os mercados mais satélites, com mais risco em outros países.
E aí, por setor também, a gente tem visto grande diferença baseado no choque da pandemia. A gente tem visto um real estate muito mais apoiado em industriais, ou seja, especialmente os warehouses, que a Amazon está comprando que nem louca, porque está todo mundo comprando coisa online. O real estate residencial, até que está bem apoiado, por todo o apoio fiscal. E aí vai descendo, aí a gente vê mais estresse em real estate de escritório, em shopping, bem mais estresse em hotéis. Então, vale muito ter uma gestão ativa quando a gente pensa em real estate, mas tem um papel importante a servir para aumentar o retorno e dar uma fonte de ingresso também mais estável. Obrigado. Marcelo? Não, concordando com as duas colegas, realmente eu acho que é uma classe de ativo alternativa que chega em boa hora, né? Por exemplo, pensando no investidor brasileiro, que agora precisa endereçar o fato de que as taxas de retorno das estratégias normalmente as estratégias mais conservadoras, né, cederam significativamente, né, pensando aí, por exemplo, taxa de juros, estratégias de renda fixa mais tradicionais, e aí começam a surgir, lógico, alternativas de investimento diferentes, né, menos tradicionais. Eu acho que fundo de investimento imobiliário é interessante. A própria BBTVM, ainda no curto prazo, deve lançar o seu fundo de investimento imobiliário com perfil semi-ativo, com base aí, né, no benchmark do IFIX, porque eu acho que esse tipo de classe de ativos acho que traz sim um potencial de retorno interessante. No caso brasileiro, eu acho que pode também ter um certo aspecto no portfólio de ajudar a fazer algum hedge inflacionário, a depender do ciclo de negócios, a depender da perspectiva de médio e longo prazo daquele cenário econômico e evidentemente, ajuda a diversificar. Então, me parece que realmente é uma oportunidade de investimento, é uma classe de ativos, né, que vai ganhar espaço nos portfólios domésticos e avançar consideravelmente aí nos próximos anos. É um pouco a nossa visão lá na BBTVM. Obrigado. Nós tivemos várias perguntas sobre, por exemplo, o Jurandir Mesquita, da CAPEF, Andréa Pinto, sobre a questão de alocação. As perguntas elas giram em torno da questão fiscal, né? E o risco de inflação, seja fora ou aqui no país, até pela questão do horário. Eu entendo que as próprias palestras elas demonstraram que, na visão dos palestrantes, por exemplo, o risco inflacionário de curto prazo aqui no Brasil ele está mitigado, não se vê uma expectativa de repique inflacionário relevante. A alocação em renda fixa global, foi colocado aqui pela Gabriela que lógico, dependendo da classe, mas se mostra como sim uma oportunidade, uma alternativa interessante. Marcelo Nosso também falou aqui da questão da inclinação da taxa de juros e o tratamento da questão fiscal. Então, essas perguntas, eu acredito que, e mais algumas aqui que até pela questão do horário, eu não vou citar, eu acredito que essas perguntas elas foram respondidas, né? E aí eu queria trazer aqui, deixa eu só achar aqui a pergunta. O Silvano Barbosa, ele primeiro parabeniza as apresentações e ele direciona a pergunta aqui à Gabriela. Alguns especialistas cogitam o risco de novo pico de contaminação em seus cenários. Nesse sentido, gostaria de saber qual a sua percepção em relação a esse ponto. Caso considere esse risco em seu cenário, quais seriam, na sua visão, os impactos esperados para a economia do país e para o restante do mundo? O choque poderia chegar próximo ao percebido em março de 2020? E aí a pergunta final é como se proteger desse cenário adverso e possíveis oscilações de preço? Obrigado. Obrigada pela pergunta.
Em termos da pandemia, eu diria que alguns lugares já estão vendo uma segunda onda. A gente vê aparecendo um pouquinho na Ásia, na Europa, aqui dentro dos Estados Unidos, em alguns estados. O que é interessante é que eu acho que a atenção do mercado parou de ser só no aumento dos casos diários do coronavírus e está olhando muito mais as fatalidades. Porque o que a gente está vendo é que essa segunda onda ela não está sendo acompanhada do mesmo aumento das fatalidades como foi na primeira vez. Não porque o vírus é menos sério, mas porque a gente tem melhores tratamentos, melhores sistemas de saúde mais preparados e porque as pessoas que estão sendo infectadas são mais jovens. E eu menciono isso como um fator, claro, muito positivo em termos humanos, mas importantes para a economia e mercado, porque quer dizer que os governos, então, vão colocar só restrições bem focadas, ou seja, fecha a boate à meia-noite, não deixa o restaurante ficar aberto até as 2 da manhã, mas não volta a fechar o país inteiro, a economia inteira, como foi o caso quando as fatalidades estavam muito mais altas. Então, ou seja, essa é a nossa visão, a gente vai continuar vendo segundo, terceiro, até quartas ondas, mas a expectativa é que as fatalidades fiquem baixas, então que as implementações de restrições sejam focadas. Com isso, recuperação continua, ela não é perfeita, mas a gente não volta à recessão global. Caso estejamos errados e aí esteja um outro aumento de fatalidades ou uma decepção com outros temas de saúde, como a vacina, que nem o Marcelo estava falando, e aí o cenário mude, aí sim poderíamos ver uma volatilidade mais expressiva. E que fazer? Bom, eu acho que é sempre pensar em termos do orçamento de risco, né? Ou seja, ações são uma oportunidade muito importante de geração de retorno, mas vem com risco, vem com volatilidade. E o que a gente viu em março de queda de 30% é um cenário muito sério. Mas mesmo no cenário normal, a gente deve sempre esperar correções, oscilações no mercado de ações. A gente tem visto aqui recentemente uma correção de 10% no mercado americano. Normal. E devemos sempre esperar isso do mercado acionário. Alto retorno, mas vem com mais risco. Então, sempre pensar em como encaixa dentro do orçamento de risco. Obrigado, Gabriela. Bom, antes de passar a palavra final aqui para o nosso presidente Luiz Ricardo, para fechar o nosso evento, tem uma pergunta aqui para o Marcelo Arnosti, do Armando Rest Filho. Considerando que as propostas de reformas estão se mostrando tímidas, de onde virão os recursos para o equilíbrio fiscal que você coloca como importante para o desenvolvimento da economia e dos mercados? Seria aumento de impostos? É uma boa pergunta, obrigado. Tá? Deixa eu tentar endereçar essa questão. Na verdade, o nosso entendimento lá na BBTVM é que hoje os mercados estão tensos por conta do receio em relação à sustentação do teto. E aí o teto fiscal ele é uma restrição aos gastos, né? Não é exatamente o resultado fiscal final que importa mais hoje, a diferença entre receita e despesas. O que importa mais hoje é o nível do gasto. Então, para o ano que vem, dado o teto de gastos, a gente tem um espaço no orçamento para aumentar os gastos em 35 bilhões, que é um espaço limitado dado as demandas hoje existentes por investimento e, particularmente, as demandas existentes para sustentar algum apoio ainda às famílias e empresas, dado que a recuperação ainda está no seu início. Então, o debate hoje é fundamentalmente no teto de gastos, né? Não exatamente na diferença entre receita e despesas. É lógico, no médio e longo prazo, você precisa entregar resultados fiscais compatíveis com a sua expectativa de convergência da dívida pública para patamares mais normais. Mas, no primeiro momento, o que o investidor estrangeiro e doméstico parece cobrar dos nossos governantes me mostre que o seu teto de gastos é viável no tempo. Então, é nesse sentido que uma mini reforma fiscal que seja apresentada e aprovada, que leve o investidor a acreditar, por exemplo, que se os gastos estiverem ameaçando o teto, alguns gastilhos automáticos serão disparados
e aí estopar esse movimento de alta nos gastos, se a gente consegue aprovar uma mini-reforma nesse sentido, que você tem um tipo de gatilhos automáticos que limitam o avanço dos gastos obrigatórios, eu acho que você consolida na cabeça do investidor a confiança no teto. Os desafios fiscais persistirão, é lógico, a gente vai ter que retomar uma economia mais forte para as receitas retomarem e os resultados fiscais melhorarem. Mas a curto prazo, a confiança no teto, a elevação da credibilidade fiscal, eu acho que já favorece aquela nossa perspectiva de mercados melhores, tá? Pensando na macroeconomia, sim, as reformas, há uma necessidade de reformas mais amplas, o nosso crescimento no longo prazo tem sido tímido, mas pensando numa perspectiva de mercados, no primeiro momento, para os próximos 18 meses, eu acho que a tensão fiscal baixando, aqueles prêmios embutidos na maior parte da nossa classe de ativos, das nossas classes de ativos, eu acho que deveria ceder de maneira importante. Obrigado, Marcelo Nosso. Bom, nós estamos chegando agora ao final aqui do nosso evento, e eu queria, então, agradecer a Natália pela coordenação, Gabriela Santos pela brilhante apresentação, Maria Sanches, muito obrigado, muitas graças, Marcelo Arnosti também, muito obrigado. Eu saio desse evento, né, com as minhas perguntas respondidas, bastante, muita coisa, muito material aí. Eu espero que para todo mundo que está aqui assistindo, que está também com esse desafio de montagem de portfólios e nesse cenário, que também tenha encontrado muitos insights aqui nessa conversa. E eu, assim, o resumo que eu faço é que paira um otimismo, né? E a reflexão só que eu gostaria de fazer é que a gente tem que tomar cuidado para não confundir otimismo com euforia, né? Então, são coisas bem diferentes, né? E da mesma forma que pessimismo com negativismo, né? Então, eu acho que paira um otimismo aqui, mas, pelo menos aqui na Previ, a gente vai continuar fazendo as coisas de uma maneira muito comedida, cuidadosa e sempre com essa visão de alocação estratégica, né, de montagem de portfólio com uma visão de longo prazo. Muitíssimo obrigado. Eu passo agora a palavra para a Natália e para a conclusão do evento. Muitíssimo obrigado, gente. E assim chegamos ao final de mais um importante webinar. Agradecendo mais uma vez a todos os presentes e aos apoiadores dessa iniciativa, BBDTVM, JP Morgan e S&P Dow Jones Índices, na certeza que este debate contribuiu com muitas informações para as nossas associadas. Obrigado a todos que participaram. Lembrando que a gravação deste webinar estará disponível no nosso canal do YouTube. Nos encontramos em breve no próximo webinar do Grupo Abrap. Uma boa noite, um ótimo final de semana e até a próxima. Tchau, tchau.